Não é que o fim de semana foi de notícias boas? A melhor de todas, aquelas que são conhecidas como Snap Elections, né? Que eu não sei qual seria o termo exatamente em português, que tiveram que ser convocados pelo Macron. Eu acho que foi a melhor delas, né? E teve os bons resultados também da AfD lá na Alemanha, que também são alentadores. Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois, porque a gente vai falar sobre isso em 3, 2, 1. SDB Flash. Pessoal, queria pedir desculpa, ainda mais que eu estou em plena semana do jabá, e a gente jabazeia mesmo, vocês sabem, essa semana é uma venda louca. Vocês sabem que a segunda semana de todo mês a gente tira para jabazar loucamente por aí, para poder ter dar um descanso para vocês depois, né? Fica só jabá, enche o saco. Mas eu queria falar de uma situação exótica. Segunda-feira nós colocamos um vídeo no X brincando com uma fala do Paulo Figueiredo, aproveitando que quando ele foi fazer o jabá dele, ele disse que o que tem lá no canal dele não tem em outro lugar. E a gente aproveitou para falar, não tem em outro lugar, claro, fora o SDB, né? E aí nós mostramos que muito mais do que os temas atuais, a gente já está acenando sobre esse monte de coisa desde 2019, né? Nós demos uma cantada de vantagem. Opa, sabe como é que é? Como não, né? Tem que aproveitar. Tudo bem que o canal dele é umas 200 mil vezes maior que o nosso. Mas pera lá, né? Dá licença. A gente chegou antes e a gente não gosta muito que sentar na nossa janelinha falando que não tem outros que falam sobre isso, né? A gente sabe que, quem ouve a gente lá desde o comecinho sabe que a gente fala sempre que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde vai acontecer aqui também. É bordão nosso faz quase 5 anos. Então, não vem não. Não é que ninguém fala por aí afora. Só que são canais menores. Então a gente aproveitou e fez essa brincadeira. Então a gente tem a oportunidade de aproveitar. E aí a gente recebeu reclamação de ter mencionado o Paulo Figueiredo, porque tem uma parte da direita agora que está com um pouco de bronca dele. Acho que é porque ele apoiou. É porque ele apoiou a concentração na Paulista no domingo. Ao ponto de uma pessoa que estava decepcionada chegou e falou pra gente, como colaborador do SDB, né? Que a gente tinha ficado muito decepcionado com a gente. Entendeu a dica qualquer? Tipo, eu mando grana aí, vocês me fazem uma dessa. Olha, o que eu queria falar super na boa a respeito disso? O processo de colaboração junto ao Saindo da Bolha é voluntário. Não é o que nem a Globo News, né? Que a Globo News recebe e faz. Não é quem contribui que define a pauta. Somos nós. O processo é inverso. Quem contribui, a gente supõe, né? Supõe. É porque gosta do que a gente fala, e quem não gosta, geralmente, nem passa por aqui, né? A gente não tem nem essa expectativa que a pessoa fique aqui dentro, não passa perto. Por isso que a gente não tem 1 milhão de seguidores no YouTube, por exemplo. Então, se é que essas pessoas vão ouvir esse episódio de hoje, reclamaram, fizeram essa associação, aqui não é a Globo, entende? Nós nunca, nós não estamos aqui por popularidade, por riqueza, e exatamente por isso patrocinador não define pauta. Nunca mesmo, por favor, gente, joga a carta do eu tô pagando, porque isso não vai colar, tá? De novo, não é bronca, não é tristeza, raiva, nem nada disso. A gente sabe que tem podcast que tem conteúdo direcionado para monetização, mas esse aqui não é, tá? Fechado? Tá? Tá chateado com o seu Saindo da Bolha, acha ele otário, porque falou certa coisa, etc. Assim. Tudo bem, como pessoa, o seu Saindo da Bolha também contribui com outros podcasts lá fora, perfis, etc. Tal. Quando o cara enche meu saco, eu pulo fora, é simples assim, tá? Então, relação aberta, amizade, vamos em frente, tá? Vamos sair desse desvio, que o que nós viemos aqui falar é de França. Como a gente viu por aí, gente até conhecida disse que o Macron, ao dissolver a Assembleia, tinha dado um golpe. E eu acho que vale explicar como funciona o negócio lá, porque realmente é meio diferente. Eu não vou julgar nesse sentido, cara, falou super bobagem. É porque o troço é um pouco mais confuso lá mesmo, tá? E não é de estranhar que exista uma percepção equivocada da situação. Em primeiro lugar, lembrar, o regime da França é semipresidencialismo, né? Você vota no presidente, como aqui, mas eles têm um primeiro-ministro também. Só que ao contrário do parlamentarismo, o primeiro-ministro deles lá não é indicado pelo parlamento, vamos dizer, pelo partido majoritário na Assembleia ou da coalizão majoritária, mas ele é indicado pelo presidente que foi eleito. E olha, isso porque as coisas estão mais simples agora, tá? Mas já foram mais complicadas no comecinho, que eles chamam Quinta República, né? Que acho que começou em 58, acho que é 58, se não me engano.
Mais para trás, o presidente tinha mandato de 7 anos e o parlamento tinha de 4. Então, quer dizer, no meio do governo trocava o parlamento, dava confusão e tal, e eles resolveram deixar mais ou menos tudo equivalente lá, 5 anos para todo mundo, tá? Mas vocês vão ver que sobrou umas heranças aí. Uma coisa que vocês podem ter percebido, ou já sabiam, nossa, se eu sou ao bolho, que novidade, é que a eleição da Assembleia lá é logo em seguida a eleição do presidente. Por que isso? Porque você define o presidente, que vai dar as diretrizes de condução do país, e aí você dá à população a possibilidade de criar uma Assembleia que sustente essa política. Afinal de contas, se você escolher o presidente do país, provavelmente é bom que a Assembleia siga dê apoio para essas políticas. E aí faz sentido. Não adianta nada você dar voz para a população para que ela defina o seu destino, via presidente, e essa mesma população vote contra seus próprios desejos. É interessante o modelo. Só prefeito de comparação, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem uma eleição para presidente e 2 anos depois tem eleição legislativa de novo, elas já podem funcionar como recall, né? É um pouco diferente o processo, ou seja, se o presidente começar a fazer porcaria, entra um novo legislativo, mete o pé no freio dele, tá? Mas então o que acontece? A população vota no presidente, o presidente indica o primeiro-ministro, tá? O presidente indica o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro vai lá e começa a fazer a negociação política junto à Assembleia para formar um governo que sustenta as políticas do presidente. Em tese, tá? De repente o cara pode botar um banana lá dentro e como primeiro-ministro ele faz tudo. Mas formalmente é isso. O primeiro-ministro indicado pelo presidente vai fazer as negociações lá do governo junto à Assembleia. De fato, então o presidente é o chefe do Estado, né? Chefe de Estado. E o primeiro-ministro é chefe de governo. Mas é o seguinte, vale lembrar, como é o presidente que indicou o primeiro-ministro, então as políticas negociadas pelo primeiro-ministro são aquelas estabelecidas pelo presidente eleito. Tá? Mas tem 3 pontos aí de contexto que não pode ser deixado de lado de verdade. Só pra gente não ficar fazendo análise de uma semana, né? Senão vocês iam assistir lá o Guga Chakra, que ele fala, subiu, ganhou, perdeu, tal. Tem contextos aí, são muito importantes, que tem um prazo dilatado aí pra trás que não pode ser perdido de forma alguma de consideração. O primeiro, indo mais pra trás, então, o partido criado lá pelo Jean-Marie Le Pen, o pai da Le Pen, chamava, né, quando começou, chamava Reagrupamento Nacional, Rassemblement, tá, que é o Reagrupamento Nacional, o que mais tarde, né, ficou conhecido aí como a gente conhece hoje, que é o Frente Nacional, ou Rally Nacional, como vocês quiserem. Então, esse partido com o tempo foi ganhando corpo, e o que acontece é que, olha como é que são as coisas, né, como a gente sempre foi desinformado. Lá pro final dos anos 80, 86 exatamente, 86, o partido chegou a ter 10% dos votos e já empatou em terceiro lugar praticamente nas eleições legislativas de 86. Já era um partido significativo, estava com 35 cadeiras na Assembleia, tá? Foi bem pra caramba considerando tudo. Mas desde lá, o sistemão já não estava muito afim de um partido conservador nacionalista no poder, tá? Então o que se faz nas democracias modernas nesse caso? Você muda a regra do jogo, você muda o esquema. O sistema eleitoral francês então mudou e passou a não ser mais proporcional por região, mas passou a ser mais próximo do estilo americano, onde você tem os delegados na época da eleição direta, que um estado leva todos os delegados, é mais ou menos isso aí. Então, o partido que ganha dentro de uma determinada região passou a ganhar todo o percentual relacionado àquela região. Isso, claro, passou a privilegiar os partidos maiores, porque os partidos maiores geralmente ganham nas regiões. Os partidos médios e pequenos dificilmente ganhavam nas regiões, né? Ficava em segundo lugar, ficava em terceiro. Tinha voto, tá? Tinha 15%, 20%, 18%, mas não levava. E os partidos grandes lá, a centro-direita, a centro-esquerda, etc., sempre levavam tudo, né? Então, olha que interessante. Em 86, que a gente falou, o partido do Le Pen, ele estava com 35 cadeiras, legal. E aí, em 98, teve uma eleição dessa antecipada, como aconteceu agora com o que o Macron está pedindo. E quando acabou essa eleição, de 35 cadeiras, o Rally Nacional já tinha evaporado e passou a ter uma cadeira. Então, viu como funcionou o esquema? Funcionou direitinho. Como o sistemão se protege? Pois é. Olha, se os caras podem se defender para se manter no poder fazendo lei, é óbvio que eles fazem, tá? Então, 35
2-1. E isso atrasou o crescimento dos Le Pens aí nas disputas na França durante esse tempo todo. Então esse era o primeiro contexto que eu queria passar. Segundo, nas eleições passadas, o Macron já tinha se ferrado bacana. Tá? Lembra que a gente fala que tem primeiro as eleições presidenciais e depois as legislativas para dar uma possibilidade de dar ao presidente um gabinete estável? Pois é, nem isso ele conseguiu na eleição passada. Da primeira eleição que ele ganhou forte, o Macron, tá? Para essa reeleição, ele perdeu 105 cadeiras na Assembleia. E desde o começo do seu governo, ele está muito, mas muito longe de ser o cara com poder que ele gosta de parecer, e parece ter, e que tem muitos casos sendo vendido indiretamente. Não, pô, o cara é presidente reeleito, esse cara tá com tudo. Não tá não. Tá muito pelo contrário, ele tá muito fraco desde as eleições, desde o comecinho. Tanto é que um dos instrumentos do legislativo francês, que é o voto de desconfiança, ou seja, derrubar o primeiro-ministro indicado pelo presidente e colocar um primeiro-ministro opositor, já era uma coisa, não era uma novidade, tá? Era uma coisa sendo considerada há algum tempo lá, tá? E essa hipótese já estava rodando, então, para desespero do Macron. Melhor, então, fazer o discurso como ele fez agora, de não, vou dar de volta o poder ao povo de decidir, etc. e tal, do que tomar uma paulada da Assembleia, né? Então foi discurso, era a opção que ele tinha, ele não tinha outra opção. Terceiro contexto, vamos lembrar que ocorreu por lá essa semana, esse fim de semana, foram as eleições para o Parlamento Europeu, não foram eleições para a Assembleia Nacional, tá? Não tinha nada a ver com a turma da Assembleia, não mudou. O que estava sendo mexido é quem iria para o Parlamento Europeu. E as eleições do Parlamento Europeu, para o Parlamento Europeu, até recentemente eram consideradas aí eleições de segunda linha por lá. Aliás, na Europa em geral. Só que da eleição passada para cá, em vários países, essas eleições especificamente começaram a ganhar importância, porque demorou um pouco, mas o europeu está começando a ver que não adianta nada ficar brigando só na política nacional. Se no final na Europa, digamos assim, é lá que acaba saindo as regras gerais. Você tem uma porrada de regulamentação supranacional que se sobrepõe às nacionais. Então você pode falar, eu vou botar um candidato conservador, porque eu acho que isso tem que mudar, só que não pode mudar porque o cara está na Europa, tá? E essas eleições para o Parlamento Europeu, conduzidas aí pelo jovem mesmo, né, 28 anos, o tal do, eu suponho, eu nunca ouvi eles falando o nome do sujeito, mas deve ser Jordan Bardella, deve ser, Jordan certamente, deram um empurrão enorme no Rally Nacional e mostraram que o partido do Macron não agrada, porque senão votariam no partido do Macron, certo? Logo o Macron está sem base na Assembleia e nem adianta fingir que está com o povo, porque ficou mais do que provado agora, mais do que nunca, que ele não tem, porque ele teve uma votação ridícula na eleição para o parlamento. Por isso, inclusive, a teoria do golpe, então, no final, não sustenta. As eleições não foram para as eleições da Assembleia Francesa. Ele perdeu as eleições para o Parlamento Europeu. E meio que deu uma de malandro com esse discurso, não, vou devolver para vocês, né? Ele simplesmente fez o que sobrou fazer. Dissolver a Assembleia e trabalhar para tentar conseguir melhorar a posição dele no parlamento ou fazer um bom conjunto de negociações com outros partidos para tentar gerar uma coalizão que não meta o pé na bunda do primeiro-ministro dele. Porque aí é o interessante. Porque se meter o pé no primeiro-ministro dele, aí a cobra fuma. O Macron, vamos supor, fez a eleição nova, ele se ferrou mais ainda, ficou com menos minoria do que ele já tinha, e aí vão dizer que derrubam o cara, o primeiro-ministro. Voto de desconfiança, pau, primeiro-ministro para fora. Nessa situação, o Macron passa a ser chefe de Estado só, cuida da política externa. Primeiro-ministro indicado pela oposição, digamos assim, vai cuidar dos assuntos internos, ou seja, do governo propriamente dito. Só que isso é meio relativo, né? Fica o que os americanos chamam meio de lame duck, né? O pato manco, porque não adianta ele continuar tentando gargantar, por exemplo, que vai, sei lá, mandar tropas para a Ucrânia, se o core lá, o principal governo mesmo de verdade, por exemplo, falar, não tenho disponibilidade de verba para isso, vai mandar nada. Acabou, já era, né?
Por isso os partidos de oposição, e aqui eu acredito também que inclusive a esquerdona radical, lá daquela turma do Mélenchon, etc, tal, os tradicionais, né, também vão fazer um esforço enorme para crescer e deixar o Macron sem maioria de novo, se possível, pior ainda, para, por exemplo, não vai acontecer. Tentar compor com ele é muito improvável porque eles são esquerdona clássica, tá? E o Macron é globalista. Então não é exatamente esquerda mais esquerda. Ou seja, não tendo com quem compor para ter maioria, para deixar o governo sem sustentação, a ponto de gerar uma crise definitiva, que pode inclusive fazer dele o primeiro presidente da Quinta República, ter que deixar o cargo porque ele não serve para virtualmente nada. É muito complicado você pensar numa composição onde você tem duas posições muito fortes. E aí, vamos dizer, suposição mais macabra possível, uma composição da esquerdona com o Macron lá, tá? Bem complicado. Improvável, mas não é impossível. Não é impossível mesmo, tá? A política vale tudo. Detalhe que, como ele pediu a dissolução da Assembleia agora, ele não vai poder pedir de novo. Ele já pediu, já era. A legislação diz, não dá para ficar dissolvendo a Assembleia cada vez que você não consegue maioria. Ou seja, agora, essa eleição que vai ter agora para a Assembleia Nova é tudo ou nada para o Macron, e isso não é força de expressão. E como a gente gosta muito dele aqui no Saindo da Bolha, a gente quer que seja nada, tá? Nesse tudo ou nada, que seja realmente nada para ele. Vocês devem ter reparado também que o Macron marcou o primeiro e segundo turno nas eleições. Para nós isso é estranho, porque as nossas eleições legislativas são em turno só, né? Lá os candidatos por região, né? Os candidatos com mais de 12,5% do primeiro turno vão para o segundo turno, e aí sim saiu o partido vencedor que leva a província toda. Então, de maneira geral, acho que dá para, com essa visão aí, nesses três contextos que eu acho importante, mais ou menos como funciona o sistema dos caras, meio que cobre tudo, né? Se sobrou dúvida de como é que ou alguma coisa nesse sentido, não ficou suficientemente claro, manda uma mensagem para nós, que nós estamos sempre aí. Manda lá no Twitter, manda no YouTube, a gente vai respondendo na medida do possível. É um pouco diferente, mas faz sentido, tá? Tem algumas coisas que fazem bastante sentido mesmo no sistema deles. Mas sabe o que é melhor ainda? Aqui, cara de pau. O melhor ainda é que eu vou lembrar para vocês do nosso Pix. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. E também, para quem não passou ainda, dá uma passadinha lá na nossa loja, tá? lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br, e dá uma olhada nos nossos 2 produtos novos, né? Que são um e-book com o dossiê sobre as ONGs e um pack com os nossos 4 e-books a preços super acessíveis, com possibilidade de parcelamento, beleza? É isso aí então. Se sobrou alguma dúvida, pergunte. Se não sobrou, SDB Flash acabou. Fique em paz. Saindo da Bolha.